pessoas honestas e com extrema vulnerabilidade, mesmo que esteja recebendo seu auxílio, que é para você entender, tem que sempre dizer, quando a pessoa recebe, mesmo que a pessoa recebe seu auxílio, mas a pessoa está em vulnerabilidade, não tem o que comer naquele exato momento, não quer comida, ela se dissolva na boca, e a pessoa vai dizer que é alto nível de acidez salivar. E a pessoa se encontra em vulnerabilidade. Uma pessoa boa, ela afasta as pessoas perversas que se aproximam com 10 centavos quando está pedindo na parada de ônibus. Aí vai colocar no CNPJ por ter sabedoria para obter a isenção de imposto pela doação, mas lança como se tivesse emprestado na mão de uma pessoa necessitada, que hoje em dia é o que mais a gente encontra. Famílias com sangue diferentes, mas são uma única família, mas que entraram na família de pessoas desavisadas, explorando toda a família e com inteligência vai praticando as suas ondas de satisfações próprias, criminosas. Todo esse tipo de vida é afastado quando há pessoas de bom coração, pessoas que vão todo dia ao bosque recolher lenha, que são de bom coração, que ajudam e transpira bondade, que haja multiplicação de pessoas igual essa, de doar sem pedir nada em troca. Tem que ter sabedoria assim, que é você fazer a doação, anotar no CNPJ e você agariar o isenção de imposto que tem. O negócio dos dias de hoje, ele prospera graças ao eterno Deus de Israel, com Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, que te observa e vê você lutando com sua família, devoção e a sua generosidade, a sua divindade, a sua bondade. Eles guiam a pessoa, e quando estão estudando, que a pessoa tem que estar estudando e procurando entender e guiando a ter bons pensamentos, eles também promovem clareza para que você encontre métodos e modos para você ser uma pessoa ávida e encontrando mais facilidade para prosperidade e acúmulo de fortuna. Vamos ler aqui Hebreus 11. Os Hebreus, no capítulo 11, ele reza aqui: ora,
E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites, assim até que de algemas a prisões, foram apredejados, cerrados ao meio, tentando mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha, de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não irá digno deles, andará errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos atos da terra. Todos estes mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Minha amiga, deixando aqui o Pix para vocês, uma chave aleatória, para quem quiser ser meu patrocinador e me patrocinar, assim Deus vai abençoar mais ainda, e Deus vai te abençoar também, e assim vai haver manutenção e vai haver manutenção, e Deus abençoa todos os homens de bom coração, que os dízimos e as ofertas são dadas ao sacerdote, ou aquele que se faz sacerdote, e aquele que inicia algo e tornou-se sacerdote. Não importa o que aconteça, vai ser sempre o sacerdote, e o seu nobre coração de mostrar toda a verdade às pessoas que almejam poder conhecer, saber e discernir, está aberto a todas as pessoas e vai haver clareza. Vamos falar sobre a convicção e a fé. Hebreus 11, capítulo 11, ele fala sobre a fé e a convicção que existe nos filhos de Deus. Primeiramente, a fé é uma energia que nasce dentro de você. Quando você adquire o conhecimento e a sabedoria, você vai compreender a energia que passa por você e a energia que você vai produzir ou aprender a produzir. O homem, ele é uma inteligência artificial orgânica, que ele é dirigido pela sua raça ancestral. Por exemplo, eu sou hebreu, da família de Hari e Judá, de Israel, a minha raça oriunda. O eterno Deus de Israel, o criador de Havá e Adão, que é Adão e Eva, e Lilith. Então, nós somos dirigidos, e a tendência do homem é compreender que tem que estudar para ter a sabedoria, conhecimento
para discernir, começar e compreender tudo o que acontece no seu corpo e ao seu redor e com as pessoas. E assim você vai compreender todas as manifestações que existem no mundo. Por exemplo, eu estou segurando essa Bíblia aqui e está com uma transformação de pensamento em letras douradas. Isso se chama manifestação. Manifestação é o fato de eu estar segurando a Bíblia e apresentando para vocês o que fez existir essa letra dourada aqui. Isso é uma manifestação. Outra manifestação é o ventilador que está no exato momento agora sendo girado e com indução de energia elétrica. Isso também é uma manifestação. Então você vai entender o que é manifestação agora. Então tudo é manifestação. Até mesmo o ato que eu estou fazendo de ensinar vocês é uma manifestação. Então as pessoas têm que compreender que é conhecimento, discernimento, conhecimento, sabedoria e discernimento. Aí você vai ter a sabedoria para ter a experiência de vida. E eu mostrei um pouco do que é uma manifestação para que você depois ensina com experiências que você vai promovendo no seu dia a dia. Então a fé, ela é uma energia que nasce dentro de você, uma esperifrina, que é uma esperifrina, que é a aceleração de metabolismo, ou a dopamina, que é o amor existente dentro de você, que é a paixão. Mas normalmente você temperar o seu organismo com dopamina e esperifrina e organizar, você vai ter energia. E você não pode amar muito a pessoa e agir ou odiar muito a pessoa, que o ódio ou a fúria é a esperifrina e o amor é a dopamina e a loucura também. Que a pessoa não pode ter tanto muita coisa para um lado, tanto muita coisa para o outro também. Provavelmente também tem ligações com Adonai e Elohim. Adonai vai ser dopamina ao extremo, Elohim vai ser fúria ao extremo. Elohim, ele é de justiça, Adonai é misericórdia. Se haver muita misericórdia, Adonai o mundo explode, morre, define. Porque vai haver muita misericórdia e a perversidade racial, tanto Homo sapiens ou Homo sapiens superior é perversa. E quando o homem sapiens se desenvolve, se torna perverso, perversia mesmo até matar a si mesmo. Então, se haver muito Adonai, a terra ela definha, até Deus morre. E se haver muito Elohim, até demais, com 2, 3 dias Deus vai lá e incinera todo mundo, como ele fez em campo de batalha, ou na história de Capadócia, que Deus chegou lá, o Capadócia, ou na história de Saul, que ele pediu para ser rei, e o Eterno passou a incinerar todo mundo, o Eterno Deus de Israel, e no meio do povo, vendo todo mundo sendo incinerado, veio um homem da época e disse para que façamos um rei entre nós, para que vivamos em paz entre mim e vós, porque o Eterno chegava e incinerava mesmo. E é isso que está acontecendo, quase alguns grupos de confusão. Então ele estava em extremo Elohim. Então tem que haver Elohim e Adonai, um equilíbriozinho assim, onde ele vai incinerar a metade que não vale nada, vai ver os que valem alguma coisa, se não vale nada ele incinera também, fica só os puros, e assim não vai haver uma discordância entre as raças, porque infelizmente entre os filhos de Deus há briófitas, pessoas com sangue de outros povos que não vai querer nada, vai explorar Deus, vai explorar os filhos de Deus e vão promover a perversidade existente no mundo, e vão promover a perversidade que pratica o explorativo. Aí a fé
elas são energias. Por exemplo, você tem que sentir a energia do gosto, do prazer, com adrenalina e amor. Assim você vai criar energia. Aí tu estuda sobre células de adrenalina, ou a química corporal, adrenalina e dopamina, que você vai compreender como funciona. A convicção humana, junto com a fé, que é essa energia de amar a Deus, e com a adrenalina de promover, dirigido pelo eterno Deus de Israel, as ações corretas e encontrar todas as soluções para tirar a si mesmo, com a tua família, com Deus também, para que haja prosperidade, destruindo o estado de trevas que se encontra no mundo, que todo mundo sofre. É a convicção, pois assim, tem que fazer alguma coisa, né? Aí tem que fazer o quê? Aí você vai começar a fazer o que tem que fazer, porque tá cheio de que fazer, o negócio é fazer. Aí tu vai planejar fazendo, entender o planejamento, o que vai acontecer, e você vai conseguir ter o seu êxito mais 100% de capacidade também. E você, meu amigo e minha amiga, quando você entender o que é a convicção mais com a fé, você vai compreender as energias existentes no mundo, e você vai entender o que é manifestações. E uma das manifestações mais importantes que você tem que entender é que o eterno Deus de Israel está te dirigindo para fazer o que é certo, encontrando as soluções para você sair junto com ele da situação adversa que você se encontra, e se tornando um homem próspero, com fortuna e sabedoria de acumular fortuna. Todos esses homens que foi citado, desde Abel até Moshe, todos eles foram aprendendo com o Eterno e adquirindo sabedoria, conhecimento, discernimento, e passaram a acumular fortuna. Vai acontecer de encontrar sedutores igual Satan. E Satan, no mundo de hoje, ele virou molequinho na mão de outras pessoas que têm as mesmas habilidades dele, de seduzir e usar o seu nome para promover sedução. Então, eu em verdade eu vos digo, quando Satan se aproximar te seduzindo para fazer algo, te tentando, tenho certeza que você vai compreender, porque o inimigo que tem a mesma habilidade dele vai te promover a sedução e ainda vai te matar. Vai te matar, ainda diz de um jeito gostoso, de sentir prazer. Vou explanar aqui uma coisa para vocês. Na época as pessoas estavam falando mal assim do Edir Macedo, né? O Edir Macedo pegou assim com os 3 pastores mais confiáveis dele, né? Aí pegou uma grana, aí rezou no campo de futebol, parece que era no campo de futebol, para logar algo. Aí eles estavam se repartindo o dinheiro quando ele disse assim: olha pessoal, se você ofertar, Deus vai te abençoar. Se você não ofertar, Deus vai amolar o outro, e ele vai ofertar e vai abençoar do mesmo jeito. Outro dá, outro desce, né? Sabe que é uma situação provocativa que muitas das pessoas utilizam para sair criminalizando ele como um marginal desviador de dinheiro, mesmo que ele não faça doação muito para as pessoas, com muitas coisas. Não vou nem falar muito mal dele, que ele promove cursos, não sei se é gratuito, parece que é.
tá falando mal dele, que não é no meu caso, você vai dar dinheiro porque você quer. Com certeza que Deus te dirige. E quando Deus não está te dirigindo, é outro que te sequestrou, te levou. Quando não é outro, é um bem sábio que chega. Assim, eu vou explicar a mesma coisa que eu falei, o sábio perverso, que chega viciando os fiéis dele para levar para o mundo da droga, para o mundo da cachaça, disse uma mulher, né? Então é uma provocação bem interessante, onde você vai dar o dízimo e oferta com convicção e com fé, com a energia de adrenalina e amor. Já os outros que vão falar mal dele mesmo, né? Ele vai amolar o outro e deixar ele se lascar mesmo. Sabe como? Ele vai chegar lá e vai tocar naquele lá e vai ficar tocando até ele entender que ele vai ser uma pessoa próspera. Até isso tu aprende com o Edir Macedo e outros pastores honestos. Você vai aprender que juntar todo mês pelo menos 10 centavos pedindo dinheiro na rua para dar pro pastor, como é assim que é dito mesmo, eu sou um pouco arrogante às vezes, eu sou social, arrogante, às vezes minha língua é pesada. Aí tu vai dar pro pastor, tu vai dar o teu tudo, ficar liso, até tu compreender que tu tá tendo uma educação financeira. Quem tá pedindo os 10%, isso que é o dízimo e oferta, e tu vai aprender a estudar, vai ter conhecimento, discernimento e sabedoria. Daqueles 100 reais, tu conseguiu no mês 10 reais que tu bota no dízimo. Aí tu tá tendo uma coisa que ele não te ensinou e eu tô te ensinando também, que é a sabedoria da educação financeira. Então a provocação lá que a gente usa, e cito eu que dói, isso acontece, até eu sofrer esse problema de falar mal dele, até eu começar a analisar. Como é que a gente faz? A gente fica olhando, observando ele, tudo mais, tem que ler, tem que estudar, tem que começar a compreender realmente o que estava acontecendo. E só vai se doer mesmo é pessoas que estão com usura, inveja e extorquista, que está querendo o dinheiro dele e ele não vai dar mesmo. E ele montou a igreja no meio da praça, aí virou logo 600 milhões de ofertas e dízimo. Hoje ele mantém a igreja universal, já é universal, uma igreja, como é que se diz? Uma religião cristã. Para se tornar uma religião cristã, ela tem que ser universal. Ele já tem até satélite, se eu não me engano, com Wi-Fi e tudo mais. Aí ele já é uma religião, não é que nem outras pessoas que montaram a igreja lá. Aí eles dizem que são religiões, não são religiões, são seitas católicas, protestantes. Ele já se tornou uma religião cristã, uma força populacional existente no mundo e no universo. Vamos fazer aqui uma oração, irmão. Uma oração digna a todos vocês. Tenho certeza que quando vocês verem, vocês vão analisar, vão pedir para Deus conhecimento, discernimento e sabedoria para obter a experiência de vida e se tornarem homens bons e de bem. Meu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor, primeiramente de mim, tenha misericórdia da minha família e depois tenha misericórdia de toda a população. Quebra, Senhor, o jugo perverso sobre todos nós, que com suas correntes está com intensidade de pressões
satisfações próprias e querendo se manter explorando todas as riquezas e acumulando finanças com desvio de dinheiro do nosso povo, de mim, do meu irmão, do irmão vizinho, do irmão do vizinho lá que é católico, do irmão vizinho que é da Igreja Universal, que é adventista, que é macumbeiro, que é espírita, querendo se manter explorando eles e mantendo eles incapazes de trabalhar, de estudar, de se desenvolver e até de pensar. Isso faz parte da DUDH, Direitos Universais, direitos humanos, de pensar, agir, trabalhar, investir, ser rico e acumular fortuna. Quebra o jugo do inimigo e sua corrente, e a energia que eles transmitem provocando exteriorização, se volte contra eles mesmos e os destrua onde eles estiverem, incinerando eles, deixando de existir, e o pó da existência deles se torne mais pó ainda, incapacitado de se regenerar e deixando de existir a vida totalmente nessa terra e no universo. Abençoe a terra com saúde e abençoe a terra com minério e a população com inteligência, com saúde, retirando todas as chagas e doenças transmitidas no ar intencionalmente, fortalecendo as energias das pessoas e a população obtendo capacidade neurolocomotor para promover as suas ações livres, espontâneas e de bons atos para si mesmo e com a população, com as pessoas, até as pessoas que são caridosas, e aumentem as pessoas de bom coração que pratiquem doações, que façam solidariedade, que se una e promove doações a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. As pessoas que estão em situação vulnerável na rua sejam levados por sedes, por CAPs, por CRAS, e eles sejam protegidos do homem mau que está na rua, querendo levá-los para uma fazenda, esfolá-los vivos, incinerar sua carne e ainda devorar, e deixando de existir por também estar sendo explorados na rua. Deus livra-os dessa perversidade que é constante no mundo, que é a escravidão, a partir de toda essa perversidade que existe, sendo que essa é a última parte do perverso, de sair exterminando a vida. Leva os moradores de rua para dentro dos órgãos públicos e assim salvando suas vidas, que eles são muito importantes, tanto para mim como para outras pessoas de bem que vivem nas ações sociais governamentais. Que haja bondade, riquezas, amor, união entre homem e mulher, disseminando a corrupção de gênero no mundo. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas,
assim como nós temos perdoado que nos temos ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o Eterno abençoe e vos guarde. Amém. Seja feita a sua vontade, estabeleça a sua fé, que assim seja. O Eterno te acompanhe em paz. Amém. Deus seja louvado e abençoe a todos, pessoal. Uma boa noite de segunda-feira. E que essa terça-feira seja próspera e abençoada a todos nós.